Se você quer vender mais, você pode aumentar o seu preço, vender para mais pessoas ou vender mais para as mesmas pessoas. E, inclusive, essa última se divide em duas. Uma que a gente falou no episódio passado, que é o como vender mais gastando menos com anúncios, que seria vender mais para quem já comprou de você. Mas, nesse episódio, no episódio de hoje do podcast Você Lucrou, nós vamos falar sobre a segunda divisão, que seria como vender mais para quem está comprando de você pela primeira vez. Então, eu sou Kevin Quintino, sou especialista em otimização de e-commerce e estou aqui com o Rodrigo Xté. Sou Rodrigo Xista, especialista em CRM e e-mail marketing. Bom, então vamos lá. Para começar, por que é importante vender mais para quem ainda está na primeira compra, Xté? Qual que é a sua opinião sobre isso? A ideia de vender mais para quem está na primeira compra é para aumentar o valor do ticket médio, né? Então você já gastou para trazer essa pessoa, então o quanto você conseguir rentabilizar dessa pessoa, melhor. Então se você conseguir ofertar vários tipos de produtos, você conseguir complementar o que ela está pedindo, ajuda essa pessoa. Ajuda também a criar um pouco de reputação, né? Quanto mais dinheiro ela tá te depositando, mais é a confiança dela. Então você tem que equilibrar bem essa questão, o quanto você está pedindo para que ela compre de você, por ser a primeira experiência, o quanto você entregou, o quanto você deu de clareza que sua loja é segura, que a sua loja tem todos os parâmetros, seja de segurança, seja de qualidade, que o seu produto exige. Então eu acredito que quanto mais você aproveitar a primeira oportunidade de já fazer um bom ticket médio com essa pessoa, você já está praticamente fidelizando ela e também pagando as contas, que eu acho que é o que é fundamental. Então você aumenta a sua margem de lucro. Eu sei que é difícil que a primeira venda traga um lucro, mas aqui a gente está falando de lucro. Então a gente já quer tentar trazer o lucro Uhum. logo na primeira compra. Nem que ele seja menor, mas se a primeira compra já te traz lucro, você já tem investimento para poder conseguir fazer uma próxima compra com ele. Perfeito. E a gente até chegou a comentar nisso em episódios passados, que quando você aumenta o ticket médio, você automaticamente está aumentando a chance da pessoa recomprar com você. E, enfim, a gente falou de várias formas que a gente faz isso, né? Que a gente vai destrinchar um pouco mais hoje, que seriam os famigerados cross-sell, upsell e o downsell, que é menos conhecido. Então, qual que é a importância, né? Você já comentou vários motivos, fidelizar é um dos pontos, até pelo efeito Lindy, né? Que quanto mais a pessoa gastou com você, mais confiança você teve que gerar para fazer essa compra, mas o efeito Lindy também diz que quanto mais vezes um evento ocorre, maior é a chance dele continuar ocorrendo. Uhum. Então, se a pessoa comprou eh, vários produtos de você, às vezes ela pode até deixar de comprar de você alguns desses produtos que ela comprou, porque ela não gostou. Mas se ela comprou três produtos e não gostou de dois, ela pode continuar comprando com você por esse que ela gostou. E quando ela fizer uma segunda compra, a chance dela fazer uma terceira aumenta. Se ela fizer uma terceira, a chance de fazer a quarta aumenta. É uma bola de neve, enfim. Entendi. E outra coisa bem legal é que ajuda a fazer girar uns produtos que podem estar encalhados no estoque, né? Produtos de curva C ou até produtos que você está querendo eliminar logo, né? Então, fazendo, a gente vai falar primeiro do upsell, mas mais para frente, quando a gente chegar no cross-sell, a gente pode falar sobre como fazer girar também esses produtos que ficam geralmente encalhados. É uma oportunidade também, né, que às vezes, como você falou, né, você tem produtos em estoque que às vezes não fazem muito sentido você baixar o preço deles para você poder conseguir vender, mas faz sentido ele se combinando com uma outra compra, seja dando um desconto ou às vezes dando ele como um brinde, ele vai se pagar por causa que você vai aumentar o ticket. Então você vai pôr uma barreira, para você ganhar tal coisa, você precisa atingir Uhum, tanto de valor de compra. E isso ajuda bastante. E às vezes as quebras não são muito grandes. A gente acaba achando que uma pessoa que vai comprar R$ 200 no nosso e-commerce de ticket médio é muito difícil dela chegar em 350, mas não tem o esforço para ela gastar os 200 é o mesmo de gastar os 350. uhum, Então só falta às vezes um incentivo mesmo. Então como você estrutura essas estratégias, né? O upsell, que é fazer uma compra de um produto mais caro. O cross-sell, que é fazer uma compra de um produto de mesmo valor, ou o downsell, que é fazer uma compra de um produto de um valor menor. Aí vai depender do seu nicho, seus produtos, o que você tem para complementar. Então, para exemplos mais palpáveis, né? Se a gente compra um microfone, você precisa do cabo para funcionar. Então, é um downsell, você está vendendo um produto de um valor menor, mas junto com o microfone. Um cross-sell seria você vender um microfone ou outro tipo de microfone, ou fone de ouvido, que tem mais ou menos o mesmo valor. Então,
você consegue aproveitar esse momento da compra. E às vezes é solucionando o próprio problema que ele tem na dúvida da compra do produto. Ah, esse microfone vai funcionar no meu dispositivo, no meu computador, no meu celular? Aí você vende cabo USB que liga no celular. Você vê Uhum. então se dá a solução para as objeções que ele vai ter durante a compra. Essa venda que você põe outros produtos juntos, você está ofertando para ele, ela é um meio de solucionar as barreiras de entrada da própria compra. Sim. Então, vamos começar falando de um de cada vez, começar pelo upsell, que eu acredito que seja o mais antigo e é o mais simples, né? O que a gente mais vê por aí, o mais fácil de aplicar. O upsell, como você já disse, né? É basicamente oferecer uma opção maior, mais avançada ou mais completa do produto, né? E que por ser mais cara, acaba aumentando o valor da compra, e isso é interessante para você e também pode ser interessante para o consumidor, dependendo da forma que você faz isso. Agora dando os exemplos que eu trouxe aqui do mundo físico, né, Uhum. você tem a clássica batata do McDonald's, refri do McDonald's, que tem os tamanhos diferentes, e eles sempre vão precificar de uma forma que a gente chama de decoy, né, que vai sempre estar fazendo você, estar próximo da próxima etapa, ao mesmo tempo que acaba sendo muito mais vantajoso você ir para a próxima etapa do que continuar na que você está. Você até pode dar um, aprofundar nisso, porque você tem uma explicação boa sobre isso. Não, e vamos aprofundar essa daí, você vai Bora. dando os outros exemplos, a gente vai falando. Esse exemplo E da a batata pipoca também. esse exemplo da batata, ele é perfeito. Eu inclusive caio sempre. Eu vou almoçar com minha família, eu preciso aumentar um pouco as coisas para dar para todo mundo comer. E aí é muito fácil, porque você pega uma batata, ela custa R$ 8, mais R$ 1,90 você pega a batata maior. Se você pedir a batata maior, sozinho era R$ 11. Então, na realidade, o preço dela é 9. Então, só que ele Uhum, não conseguiria vender ela a 9. Então, quando ele faz esse upsell, é muito fácil. E aí, várias coisas. É o molho, é o adicional de hambúrguer, é o adicional de bacon. Ele consegue aumentar num tipo de negócio que a gente acha que não tem como dar upsell. É comida. Como você vai aumentar o que a pessoa uhum, vai comer? Mas funciona, e funciona para eles porque é uma larga escala. Por que que é interessante para ele? Porque você olhando cada restaurante, não deve fazer tanto sentido. Só que você tem uma franquia que tem 280, 300, sabe, sei lá, às vezes milhares de restaurantes. Então, se aumenta 1, 2, 3, 4, 5% no seu sim. ticket médio, é muito faturamento. Então, a jogada tá nisso, ó, implementar o faturamento nesses upsells e que também a pessoa leve uma coisa que ela vai se sentir mais satisfeita. No caso da batata e da própria pipoca, ela vai se sentir satisfeita. Então, ela não vai ficar com aquela sensação, putz, eu vim aqui, comi, gastei tanto e não me senti satisfeita. Uhum, Então o custo é um pouquinho maior só, então se ela não fizesse os upsells, ela gastaria um ticket médio de 50. Com os upsells ela gasta 55, só que ela sai satisfeita. Então os 50 que ela sai insatisfeito pesa muito, mas os 55 eu saio satisfeito, eu sim. volto. Eu volto e continuo consumindo, né. Sim, é um exemplo que eu lembro que até me chocou. Se eu não me engano, eu era menor de idade ainda quando eu fui comer no Madeiro, né? Aquela Uhum. franquia de que vende hambúrguer e tal. Mas eu não fui na versão do container, eu fui na versão normal. Aí eu fiquei muito pensativo, porque no menu você tinha um hambúrguer que era, se eu não me engano, 44 e alguma coisa, e dois eram 55 e alguma coisa. Eu fiquei pensando, mas a conta não fecha, sabe? Como que um é R$ 45, o outro, comprando dois, sai por 55, tipo, sabe? A minha mente ali de menor de idade não tava conseguindo entender muito bem isso. Mas olha como é forte, né? Você vê como passa a não fazer sentido levar apenas uma unidade, né? Porque com certeza o custo deles é muito abaixo dos R$ 45, por isso que Uhum. eles oferecem 2 por 55. Então, a pessoa ao ver que um é por 45, o outro é por 55, meio que se torna, ela vai se sentir uma tola se ela não levar dois, sabe? Sim. E o 45 só tá pra fazer referência se 2 é barato ou Exato. não. Porque quando a gente não tem referência se aquilo tá barato ou não, o primeiro preço que aparece é o que a gente toma por referência. Então, inclusive quem disse isso é um economista que foi prêmio Nobel. Então que a gente toma por referência sempre o preço que está mais próximo. Então, se você não tem ideia de quanto vale alguma coisa, você olha para o preço que está mais próximo. E aí não tem. Não olha para o preço, você olha para o número que está mais próximo. E até tem que tomar cuidado em gôndolas quando você põe produto, Hum, que se tem os números da gôndola, né? 8, 9, 10, e o seu produto é abaixo desses valores, você está induzindo a pessoa a entender que aquele produto está caro.
Então você tem um remédio numa farmácia e ele custa R$ 5, e aí tem um número da gôndola, que é o número 9 da gôndola para eles se localizarem nas ruas ali da farmácia. Como você não tem referência se isso é barato ou não, você vê o 9 e você vê R$ 5. Você vai achar, nossa, tá caro isso daqui. Porque eu achei que ia ser mais barato, eu achei que ia ser outro número. Ou ao contrário, você vê um número menor, você vê 3 e vê o 5. Aí você vai ter essa confusão. Então, o número mais próximo do valor da peça vai te servir como a gente chama de ancoragem. Uhum. Então, você usa essa ideia de upsell como ancoragem. Porque realmente é isso que você falou, você vai se sentir um tolo. Eu vou pagar 1,44, prefiro pagar 2,55. Na sua cabeça, por mais que você seja ruim de matemática, você vai falar, vou pagar uns 20 e poucos cada um. É muito mais barato. Sim. Então você auxilia isso. É claro que tem que usar isso com decência e ética, mas você tá também de novo, é aquela questão da satisfação. E a outra coisa também tem o lado do negócio, às vezes não vale a pena ele vender uma unidade pelo o preço mesmo que seria de custo dele 20 e poucos, porque ele tem um custo fixo já embutido no negócio, então ele precisa que esse ticket seja mais alto. Uhum. Então fazer esse tipo de estratégia ajuda a aumentar o ticket médio dele, mas também ajuda a manter o negócio de pé, que a gente sabe que tem duas coisas que faz quebrar um negócio. Uma é o fluxo de caixa e a outra é você não está olhando para o seu negócio. Então, se você não tem fluxo de caixa, não adianta nem a gente chegar no lucro. Então, a gente está falando uma questão de upsell para manter um fluxo de caixa e gerar lucro. Então, a gente está pondo mais incrementos nisso. Mas se você não conseguir fazer isso nem para o fluxo de caixa, a sua empresa quebra. Então, tem que tomar muito cuidado, que às vezes é necessário fazer os upsells apenas para o fluxo de caixa, para depois você começar a pensar no lucro. Perfeito. E um exemplo também é o dos próprios carros na concessionária, né? Porque você pode vender carros com vários adicionais. Aí tem aquele exemplo que a gente chegou até a comentar dois exemplos, né? Duas formas que usam em concessionárias para aumentar o ticket médio. Uma delas é você começar apresentando o carro no modelo completo Uhum. e aí oferecer a opção da pessoa remover os incrementais, que aí por você começar mostrando o modelo completo, aquilo se torna a referência da pessoa e cada item que ela for removendo, ela vai sentir que ela está perdendo algo e isso aumenta a chance dela manter o máximo possível. E aí o do exemplo que você tinha dado era qual mesmo? O outro exemplo que eu dei? Das concessionárias. Das concessionárias é a questão da recompra, né, que eu tinha falado, que eles vendem o carro não, é isso? Acho que não era recompra. Era a questão de incremento, né, que Isso. você põe o modelo do carro básico e depois que a pessoa já fechou a compra, você começa a mostrar os adicionais. Ninguém Uhum. mostra o adicional antes de fechar a compra. E aí você dá o adicional para ele, você quer banco, você quer ar não já vem com ar, mas você quer tal cor diferente no carro, você quer tal acabamento, você quer tais especificações, mas depois que ele já fecha a compra, porque ele já está comprado. E aí o quanto ele for aumentar de ticket é bem irrisório, porque é na parcela do carro, normalmente é Uhum. financiado, normalmente é parcelado, você dá uma entrada e parcela direto com a concessionária. Então ele não mostra para você o custo total, ele mostra o custo na parcela. Então se você tem Sim. uma parcela de R$ 1.000, aí ele vai falar, você põe esse adicional, que vai ficar do seu jeito, você vai pagar 1.050 na parcela. Aí você vai ter a proporção, na parcela é só R$ 50. Sim. Aí você vai falar, é muito melhor ter um produto do meu agrado por R$ 50 a mais por mês. Você não tá vendo que em 60 meses quanto que vai dar isso. Uhum. Então você tem essa percepção de que você tá levando muito, mas ele só faz isso depois que a compra já tá concluída. É assim, não, vou comprar. Então, tá bom, então agora eu vou te Uhum. apresentar alguns opcionais que você pode personalizar, e ele às vezes nem abre o valor cheio, ele abre o valor da parcela. Sim. Isso aqui vai adicionar R$ 7 na parcela, isso vai te adicionar 15. Então é muito mais fácil de fazer isso. Sim, isso é muito comum, já vi em vários outros, eh, enfim, vários outros casos também, não só com carros. E depois eu tenho uma frase bem interessante para isso. E uma coisa interessante também sobre essa parte de parcelar, só abrindo parênteses aqui, é que a gente chama isso de reduzir ao ridículo. E dá para aplicar de várias formas. Tem, por exemplo, aquela de você falar quanto custa por dia, Uhum. de você falar quanto custa por, sei lá, minuto, depende do que você está Ou vendendo. comparar com alguma coisa, né? Custa mais Isso. barato que uma pizza. Mais barato que um cafezinho, Isso, então você enfim. consegue, materializar para a pessoa, porque também, às vezes o caro é o quanto eu estou disposto a abrir mão de outra coisa, né. Uhum. A gente fala que às vezes a pessoa fala: "Não, meu produto não está vendendo porque as pessoas não têm dinheiro ou meu produto está caro". Não, o produto não é que o seu produto está caro, o seu produto não é prioridade. Se o seu produto não é prioridade, a pessoa não vai atrás de você. Então ela tem que entender que aquilo é prioridade, porque se eu gosto que o Érico Rocha usa bastante esse exemplo. Você quer ver como o problema seu não é o valor que você está cobrando no seu produto? Se eu te falar que tem uma casa à venda hoje
por 50 mil reais e você sabe que o valor dela é 500 mil reais, você não dá um jeito de tentar arrumar os 50 mil reais? Uhum. É a questão da oportunidade. Isso me parece uma oportunidade muito boa. Aí você vai pegar, tentar pedir emprestado, vai tentar fazer alguma coisa, mesmo que você não tenha, mas você vai dar um jeito para tentar conseguir esse dinheiro, porque é uma grande oportunidade. Você vai vender essa oportunidade até para outras pessoas. Então é uma grande oportunidade. Claro que o que a gente está falando isso aqui são para as pessoas que têm alguma condição. E a gente entende que a gente está no Brasil, que existem pessoas que não têm condição, mas então você tem que segmentar bem o seu público. É o outro podcast que a gente Uhum. falou. É outra história. Mas dentro do seu público você consegue fazer ele dar esses upsells e fazer essas compras, dar uma percepção de valor melhor e vender coisas que são tickets às vezes mais altos. Então, só mais um exemplo desse de upsell é quando você vai numa loja de móveis que o cara vende a mesa sozinha R$ 2.000 e a mesa com as cadeiras 2.200. Aí você vai falar, mas e você sabe que uma cadeira custa R$ 200? Uhum. Aí você vai falar, mas por quê? Porque vale a pena ele te levar as mesas e as cadeiras. Não esquece que estoque é espaço físico. Sim, Mercadoria parada é depreciação no balanço da empresa. Então, sim. cada mês que essa mercadoria fica parada numa prateleira, num estoque, em algum lugar, você tem que depreciar essa mercadoria. Então, você vai dizendo, essa mercadoria vai perdendo valor Uhum. até ela chegar no preço de custo. Então, depende do produto que você trabalha, depende muito como você faz depreciação. Mas você vai de 3 meses a no máximo 12 meses depreciando o seu estoque. Porque você tem que fechar o balanço da empresa anualmente. E aí você Sim. faz a depreciação. Então, essa depreciação, ela vai acontecendo. Então, quanto antes você conseguir girar o seu estoque, melhor. Você põe novos produtos, põe novas linhas, você põe novas versões para colocar para vender. E aí você vai atraindo mais cliente. Sim, e isso até acredito que esse exemplo das mesas com cadeiras entra até mais no cross-sell que o upsell, né? Porque no upsell eu enxergo muito essa questão de você oferecer, às vezes, mais ou uma versão mais completa do mesmo produto. E aí, se você quer oferecer algo sinérgico, complementar, aí já entra no cross-sell. E aí, últimos exemplos para a gente chegar aqui na parte do cross-sell, ou de como aplicar melhor o upsell no E até e-commerce. para diferenciar o que é Diga. cross-sell de upsell. A gente, vamos tentando fazer essa transição, Sim, tem uma dificuldade enorme para diferenciar o que é upsell sim. de cross-sell. Para mim é tudo igual, é vender mais para a pessoa. Mas eu tenho essa dificuldade, até a gente vai conseguindo, com esses exemplos, deixar mais claro para todo mundo. Sim, e tem a questão aqui, por exemplo, salão de beleza tem isso também, que aí é justamente, aí é mais um exemplo de serviço, né? Tipo, você quer fazer barba e cabelo, aí sai um preço, aí se você for fazer só o cabelo é um preço pouco menor, então acaba compensando às vezes se levar a barba Entendi. e tudo mais. Tem a questão também de embalagem econômica, que é muito comum no mundo físico, mercado, essas coisas, você sempre encontra shampoo na embalagem econômica, sabão em pó na embalagem econômica, que nada mais a embalagem econômica tem esse nome por quê? Porque ao longo prazo ali vai custar menos para a pessoa, né? Uhum. Só que de uma vez só ela vai pagar mais, porque a embalagem é mais cara, só que é mais barato do que ela comprar várias vezes uma embalagem que dura um mês ou que dura um tempo menor. Sim, e nesse ponto tem que tomar um cuidado que você tem que ver quanto que sai, vamos dizer, o quilo, quanto que sai a Uhum, grama, porque infelizmente tem muitos produtos que eles fazem a embalagem econômica e você vai ver que a unitária é mais barata. sim. Mas aí que tá o ponto, por que que ela é mais barata? Porque ele está depreciando o estoque. Então a embalagem individual está mais tempo na prateleira. E Uhum, como aquela econômica chegou depois, ele não tá vendo quem chegou antes, quem chegou depois. Ele sabe o preço que ele comprou e o preço que ele tem que vender. E às vezes os dois produtos calham de estar no mesmo tempo na prateleira. Aí você vai comprar o seu achocolatado, um pacote de que vem um pouquinho mais, tá saindo mais caro que você comprar um monte de latinha pequena. sim. Ou uma latinha média, não sei, depende do que você vai fazer. Aí você fala, ué, eles estão enganando a gente? Não, é porque o tempo que aquilo entrou na prateleira é diferente. Então aquele produto já estava mais tempo na prateleira, então às vezes vale a pena. Então por isso você tem que sempre olhar quanto é a grama, quanto que é a tira, quanto que é o quilo, para você comparar e ver se isso está valendo a pena ou não. Sim, eu costumo fazer isso bastante com ovo, né? Quando eu vou comprar ovo, eu sempre falo, tá valendo mais a pena comprar vários de 20 ou vários de 30, Sim, sabe? Eu sim, faço custo por ovo, basicamente. E perfeito. o consumidor, ele costuma fazer esses cálculos. Não todos, mas muitos costumam fazer esse cálculo, até por isso que muitos e-commerces já dão esse cálculo, né? Uhum. Ó, o custo por dose é esse. O Sim, custo sim. por dose, levando mais unidades, fica esse, entendeu? Então, tem que entender que seu consumidor. Tenta entender como que seu consumidor toma a decisão e já facilita para ele as coisas, né? Porque Porque. ajuda ele a tomar a decisão de comprar o Exato, maior. Se exatamente. você não ajuda, e se ele tem que pensar, ele tem que fazer a conta, é aquela coisa que você falou no outro podcast, se ele ficar na dúvida, ele desiste. Uhum, Então, se você quer fazer um upsell, você tem que deixar muito claro para ele, ó, é mais benefício você fazer isso. Mas por que que é o mais benefício? Tem que explicar para ele o sim. porquê que é mais benefício. Não adianta você só falar, é mais benefício.
Então, até entrando nessa questão de serviço que você falou, a gente falou um pouquinho de decoy lá atrás sobre infoproduto. Então, quando a gente dá assinatura de 1 ano, assinatura de 2 anos e um vitalício. Sim. Isso é puro upsell. É pura antecipação de que a gente chama de LTV. Por quê? Porque dar uma assinatura vitalícia vale muito mais a pena do que você tentar vender uma de 2 anos e depois tentar renovar. Uhum. As taxas de renovação de assinaturas, elas giram em torno de boas taxas, que eu tinha conhecimento, de 30% a 40%. Então, imagina, tudo que você vendeu esse ano para renovar para o próximo ano, você vai ter uma perda aí de 70%. Então, o que você tenta fazer logo na primeira compra dessa pessoa? Ou vender 2 anos, ou vender o vitalício com o preço de 2 anos. E aí tem a sacadinha, né? O vitalício, qual que é o preço de um vitalício de um produto? É o quanto de LTV que você tem na sua base. Então, se a sua base consome um LTV de 2 anos e meio, você vai fazer o preço do seu produto durante 2 anos e meio e vai pôr no seu vitalício. Então, é até uma jogadinha que eu uso para descobrir quanto que é o LTV das empresas que eu não tenho os números. Eu entro lá e quando elas vendem o vitalício, é só dividir o ticket médio dela versus o valor do vitalício. Você vai saber Uhum. quantos meses a pessoa fica na base daquela pessoa. Então, a ideia do vitalício é essa. Eu antecipo quanto ele vai consumir de LTV na minha base. É claro que a gente está falando isso para infoprodutos, para produtos que são serviços, né? São assinaturas, SaaS e coisas do tipo. É muito difícil você fazer isso em produtos físicos, mas ainda assim, a ideia dos packs, você consegue também antecipar isso. O único problema é que a validade do produto é que vai acabar Sim, impactando. exatamente. Então, e até o seu frete, que você aumenta a embalagem, então você tem que tomar cuidado com isso. Mas em produtos digitais, é imprescindível fazer upsell para tudo que você for vender. Se você só dá 1 ano de acesso, vende um acesso de 2, 3 anos ou um vitalício. E sempre dispondo daquele jeito que a gente falou. Mostra para ele que é mais vantajoso levar isso. E não você coloca 1 ano é R$ 1, 2 anos 2 e 3 anos É, 3. Isso não funciona. A eu já ideia é 1 ano é R$ 1, 2 anos 3 e vitalício 3. sim, Aí ele vê vantagem. sim. E eu já vi gente fazendo errado no próprio metrô, no famigerado shopping Uhum. metrô, né. Eu sempre gosto de prestar atenção no pitch de venda deles, Sim. porque eles fazem aquele pitch de venda centenas de vezes por dia, então é super treinado. Só que tem umas pessoas que simplesmente não entenderam o porquê. Tipo, dá pra ver que eles sabiam que todo mundo costumava usar esse negócio de: "Ah, comprou um é tanto, comprou 3 é tanto, comprou 5 é tanto". Porém, o que elas não entendiam é que o preço ia diminuindo. Então eu já vi caso da pessoa falar: "Ah, um é 2, 2 é 4, 3 é 6". Tipo, Ele não entendeu o fundamento ele não da entendeu o coisa, né. porquê. E a gente dá risada, né, você provavelmente dá risada, mas tem muitas coisas que você copia E você não sabe por e quê. você não sabe o porquê, e aí você acaba aplicando errado, você não entende por que que funcionou, por que que não funcionou. Isso é um tema para outro podcast também, né, que é eu entender o porquê que as coisas funcionam. E aí você trouxe o exemplo, né, das assinaturas e tal. Tem assinatura de produto físico, mas você tem que ficar muito de olho nessa questão que o Xté acabou de comentar, da validade. Porque tem alguns produtos que é até aceitável você vender, sei lá, vários packs de uma vez só. A pessoa pode aceitar porque a validade vai impactar pouco, né, nisso. Mas tem outros produtos que não. Por exemplo, um café. Café premium, o pessoal geralmente, se foi torrado ou moído há mais de um mês, já consideram que não é ruim. Então, ela não vai comprar 12 pacotes de Uhum. café de uma vez só. Mas pode fazer sentido aquela assinatura no formato Netflix, que ela não cobra 12 meses de uma vez só. Cobra mensal, Ela cobra cobra mensal. mensalmente. Só que o simples fato de já ser cobrado automaticamente, sem a pessoa precisar tomar uma decisão, eh, fica aquele efeito cashless, né, que a gente chama, que basicamente a pessoa vai cobrando lá, ela nem vai sentindo isso, ela vai ter a comodidade de já chegar na casa dela e vai sempre chegar uma unidade de um lote mais recente que não vai ter esse problema de: "Ah, o negócio tá há 1 ano aqui já". E tem uma experiência muito boa, né, que é aquela coisa normalmente quando tá acabando, já tá chegando, você fala: "Nossa, ele sabia que estava acabando", nem Exato. você sabe que você assinou, mas depois de um mês você não lembra mais que você Uhum. assinou e que vai chegar. A experiência ficou muito boa. É claro que entra para um outro tema de outro podcast pra gente falar sobre todo esse universo de assinatura, que aí tem outras questões que vai te impactar em outras questões na sua base mesmo. A gente vai ter que olhar churn, a gente vai ter que olhar se as renovações dos cartões estão funcionando, porque às vezes a pessoa cadastra um cartão, depois muda, troca cartão, é cartão virtual. Como que você acompanha tudo isso? Como que você faz todas essas comunicações? O quanto você tem que cobrar? Qual o momento que vale a pena ter um time para fazer essa cobrança? Por mais que hoje tenha muitas coisas automatizadas, às vezes você está perdendo dinheiro. Então, Uhum. o mundo das assinaturas, ele é excelente para você dar um upsell, mas aí ele vai abrir um leque de coisas que você vai ter que começar a se preocupar,
que podem fazer o seu negócio ser super sustentável. Hoje, quantos negócios copiam o modelo Netflix, principalmente para serviços, seja de streaming, seja Sim, de clube de livro, que dão um gás no negócio muito grande, porque para você vender todo mês um livro para uma pessoa é muito difícil. sim. Mas se você lança um clube de assinatura e fala que todo mês você vai receber um livro por tanto, você já tem uma previsibilidade de pedidos. Aí fica muito mais fácil que se você tiver 10 mil assinantes, você já tem um negócio sustentável. Agora vai tentar vender 10 mil livros todo mês. É muito difícil. Uhum. Agora, se você tem assinantes que vão ter um tema e vão receber todo mês um livro, você tem 12 meses de livro vendido para aquela pessoa. Aí só você atentar todo esse universo de assinatura que a gente já falou, que aí tem várias formas de você conseguir minimizar isso. E agora os meios de pagamento ajudam. Você não precisa mais reservar todo o valor do cartão, você já pode ir cobrando mensalmente, ou você já pode. Eu sempre sugiro já você deixar pelo menos 2 ou 3 meses reservado no limite do cartão da pessoa para evitar esses problemas de cobrança, mas aí a gente fala à parte nesse outro episódio, mas é muito, eficiente esse sistema de assinatura, só que eu recomendo também você usar se fizer sentido para o seu Sim. negócio. Não é porque assinatura tá na moda, eu vou pôr assinatura em tudo. Não, você tem que entender o seu negócio, aquilo que você falou dos porquês. Você tem que entender o seu negócio e ver se aquilo se encaixa E e te testar. ajuda, né. E testa, vê se funciona ou não. Sim, então, Netflix e Spotify têm muito sucesso, mas será que seu e-commerce vai ter sucesso com isso? Tem que olhar tudo para isso. Mais uma coisa que se aplica a quase que qualquer e-commerce, principalmente se você vende um produto que a pessoa vai voltar a consumir outras vezes, por exemplo, suplemento. O café eu dei o exemplo aqui, mas não é um bom exemplo por conta dessa questão que o pessoal acaba tratando o café que já foi moído há mais de um mês como algo que é pior, enfim. Mas se o seu produto, a pessoa comprar 3, 6, 10 unidades de uma vez só, não tem problema, por exemplo, um sabonete, alguma coisa do tipo, você pode aplicar a estratégia de desconto progressivo, né? Que é basicamente se você comprar uma unidade é tanto, comprou a partir de 3 é tanto, você tem tanto de desconto, comprou a partir de 5 é tanto, e isso para upsell, mas a gente vai chegar em cross-sell agora também, que entra aí também em, às vezes o desconto progressivo se aplica por faixas, né? Então, se você comprar mais de R$ 100, mais de R$ 200, trazendo aqui um dado interessante sobre o upsell, a Forrester Research, em 2021, ela falou aqui que o upsell pode aumentar a receita em até 30% por cliente. Então, olha o que você pode estar ganhando aí de faturamento que você, às vezes, não está olhando hoje, está muito focado em conseguir clientes novos, Uhum. mas não necessariamente em aumentar o quanto esses clientes, tanto os novos quanto os de recompra, gastam com você. E aqui está o quanto de dinheiro que você pode aumentar simplesmente testando a estratégia de upsell, né? E agora vamos falar sobre como fazer upsell brevemente, porque a gente já tem que entrar na parte do cross-sell, como fazer upsell da forma certa. A gente já deu alguns exemplos aqui. Tem a questão de brinde, que você chegou a comentar, brinde frete grátis, que seria basicamente você adicionar um threshold ali, né? Um limite que acima de tanto a pessoa tem frete grátis. Então, sei lá, frete grátis a partir de, 300, de pedidos acima de R$ 300. É super comum, você vê isso em vários e-commerces e você meio que está setando ali que a pessoa, você está aumentando a chance da pessoa passar de R$ 300 simplesmente porque ela vai ter o frete grátis. É super comum, mas não é fácil. A gente já debateu muito isso. Eu com você, a gente Uhum, ficou batendo, qual que é a faixa do frete grátis? Qual que é a faixa do brinde? Porque às vezes você faz isso, você vai copiar de alguém e você não sabe por que aquela pessoa exato. faz aquilo. Aí quando você cai pro seu negócio, você começa a analisar, aí eu chegava e falava pro Kevin, você pôs o frete grátis a tanto de valor, mas ô, Kevin, isso aqui dá para ele pedir uma unidade e para ele pedir a segunda ele tem que dobrar o pedido. E aí o frete grátis está no meio disso, ele não fica muito vantajoso. Então, quanto tempo a gente gastou para no negócio que a gente estava Uhum, atuando junto, chegar no valor certo do frete grátis? É muito teste. É muito. muito teste. Porque você tem que ver o quanto que aquilo vai te trazer de incremento e quanto que é justo pro cliente. Quanto é vantajoso para ele economizar no frete pedindo um ou dois produtos. Uhum, E aí, quando começa a misturar, que é pedir mais unidades ou pedir outros produtos juntos, que é o upsell ou o cross-sell, vai ficar mais complexo. Tem que fazer. Põe para onda, se você não tem frete grátis, põe uma faixa de frete grátis no seu site, mostra isso como experiência, e você trabalhou muito nisso, deixou uma experiência muito agradável, né? Aquela coisa no carrinho, quanto mais a barrinha vai bem visual. subindo. Então, sugerindo no próprio carrinho, tanto o upsell e depois o cross-sell que a gente vai falar, você já sugere ali no carrinho para deixar fácil para a pessoa aumentar as unidades e ver quanto falta para ela chegar no frete grátis e o brinde. Então, você precisa aplicar isso muito bem, mas ver o quanto que precisa de unidades do seu produto para fazer. Porque se não for tão vantajoso, ele tiver que pôr muito mais produto para ganhar um benefício que às vezes não faz tanto Uhum. sentido, não esquece, às vezes é a primeira compra dele. Ele não tem tanta confiança em você.
tem que ser um incentivo que esteja para mais do metade do caminho. Então, para mim conseguir o frete grátis, eu já tenho 70% do valor. Então, se eu adicionar uma outra coisinha, ou se eu adicionar mais um produto, ele vai me dar 10% de desconto do mesmo produto. Então, aí eu ganho e eu fico bem próximo do valor. Então, se o seu valor de frete grátis é 250, quando eu peço 2 produtos, eu gasto 260, Uhum, 270. sim. Tá bom, aí funciona. Você vai falar: "Ah, eu ganho frete, ia gastar uns 20 de frete, eu ponho em produto, vale a pena". Então, e aprenda isso também com os grandes, né, como o iFood faz, como que o Amazon faz, como que a Magazine faz. Agora estão numa luta, não é assim, aprenda, mas tenta entender os porquês. Magazine Luiza, Mercado Livre e Amazon, eles têm outra base por trás, eles são um hub de tecnologia muito grande, então os Uhum. custos, às vezes, deles não se pagam mesmo e dão muito prejuízo. Então entenda como é que eles fazem, você compete com eles se você tem uma loja própria, ou se você está operando dentro deles, você vai ter que cair nesse jogo deles, mas o seu site tem que mostrar que eu tenho uma boa vantagem, e aí eu faço um incentivo com frete grátis também. Sim, e o Mercado Livre foi a loucura, né, com o frete grátis a partir de R$ 29, assim, meio que quebrou o sistema da internet aí de e-commerce, porque como é que você vai oferecer frete grátis acima de R$ 29, né? Para a maioria não vale a pena, mas como você disse, eles são um hub, eles têm a própria logística deles, então para eles, eles acabam fazendo essas contas e você tem que fazer suas contas também. A gente até fez vários testes para isso, né? A questão do brinde. Eu lembro que a gente testou mostrar qual que era o brinde, mostrar o valor do brinde, ou então simplesmente dizer que é um brinde. Você tem que fazer, sempre estar testando para enxergar qual que é a melhor forma de comunicar. Porque você só descobre qual é a melhor forma de comunicar quando você faz o teste, vê o comportamento, vê o que aumenta, o que não aumenta as vendas, e também quando você conversa com o consumidor para ver o que gera mais valor para E ele. o resultado corrobora com essa pesquisa, foi mais de 30 a 40% de upside Sim. no ticket médio. Então a gente sai de um ticket médio aí de uns 250 e hoje estamos na faixa de 320. E a gente, nessa época, a gente debatia: "Pô, será que a gente sai dos 220?". Então você consegue sair. Dá trabalho e leva tempo às vezes também. Você tem que testar muita coisa e deixar Uhum. rodando um tempo, porque não a gente tá vendo bem isolado essa questão, mas você também não sabe a pessoa que tá vindo lá ou pelo seu tráfego, quem é que tá vindo, qual que é o público que tá vindo. Só que se você for se preocupar com tudo, você não vai fazer nada. Então ajusta uma parte que as outras tendem a corroborar, mas você toma cuidado com isso e ajusta essa parte. Fechou. Entrando agora, então, finalmente em cross-sell, que talvez seja o mais famoso, né? Eh, ele também é antigo, com certeza, porque ele consiste basicamente em oferecer produtos complementares. Então, desde a época que o pessoal, desde antes do capitalismo, talvez já existisse o cross-sell, né? A pessoa vender, sei lá, vinho com queijo, alguma coisa Uhum. assim, né? Ele é mais difícil que aplicar, eu considero que ele é bem mais difícil de aplicar do que o upsell, porque o cross-sell ele exige que você tenha um conhecimento muito maior sobre o comportamento do cliente e sobre o seu produto. Porque justamente você tem que entender quais são produtos que você tem que são sinérgicos, complementares para poder oferecer juntos, e também entender a realidade do seu consumidor para ver se, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa está comprando uma coisa que tem sinergia com outro produto, mas não para o uso que ela vai fazer. Né? Então você tem que dá muita olhada nisso. O exemplo da mesa que você deu. A pessoa vender a mesa de jantar com cadeiras. É sinérgico, porque é uma mesa e tem as cadeiras que as pessoas vão ter que sentar para jantar. Mas e se fosse uma mesa genérica? Será que faria sentido você vender cadeira junto? Às vezes ele vai usar a mesa para uma outra coisa, apenas como um balcão, não sei. Aí Uhum. talvez a cadeira não seja o cross-sell mais sinérgico. Então por isso que eu considero que o cross-sell, apesar de muito poderoso, ele é mais difícil, é mais complexo de aplicar do que o upsell. Então é o que eu recomendo um pouco menos que o upsell para os e-commerces que não têm ainda muitos dados, não têm formas de ou que não entendem muito bem do consumidor para quem eles vendem e o produto que eles vendem. Tem até uma historinha de cross-sell que vocês podem ver, tem aquele filme lá sobre a história do McDonald's, né, o Fome de Poder, e aí eles explicam como chegou nos itens que iam vender no McDonald's. Então você vê que passa por uma série de restaurantes que faziam aqueles drive-ins e tinham cardápios gigantes. Então hoje você está em tempos de MasterChef, você sempre fica Uhum. ouvindo menos é mais. E aí nessa época eles estavam discutindo isso, o que vale a pena vender num drive-in vários produtos? E aí vem lá os irmãos McDonald's e falam: "Ah, nós descobrimos que do cardápio os 3 itens que mais vendiam: refrigerante, hambúrguer e batata frita". Então, assim, demorou para eles descobrirem isso, mas quando eles descobriram, Virou eles padrão. fizeram o cross-sell deles. Então você compra um hambúrguer, lá no filme era 10 cents, ou você compra o hambúrguer, a batata e o refrigerante por 15 cents. Então, aí é um cross-sell.
E aí volta naquele exemplo que a gente falou. Uma coisa é aumentar o tamanho e agora a coisa é vender itens juntos. Então ficou muito conhecido, talvez não mais agora mais para essa geração, mas a gente chamava de números os lanches do McDonald's. Era o número um, o número 2, o número um era o Big Mac, o número 2 era acho que era o quarteirão. E aí você pedia por números, porque o número já era o combo. Então hoje Uhum. você vê o combo pedindo lanche, essas coisas, já vê o combo, você acha que isso sempre existiu. Não. Existia uma época em que se vendiam as coisas separadas. Os combos são a forma de fazer o cross-sell. E você vê muito isso no iFood, nos aplicativos de comida, que às vezes até tá mal colocado na ordem das suas listas. Eu sei que a gente foge um pouquinho de e-commerce, mas é para você entender como você organizar também os itens no seu e-commerce. Se o cross-sell é mais interessante para a pessoa, você coloca eles antes dos preços unitários. Uhum. Porque é a parte onde ele vai ver primeiro. Então ele primeiro vê quanto é que é o cross-sell, e aí você coloca lá um combo que é 65, e depois ele vê o unitário. Aí o unitário é 45. E aí depois ele tem que ter a mesma ordem. O item principal, o acompanhamento e a bebida. Para ele poder fazer a conta de cabeça, 45 hambúrguer, mais 20 da batata, mais 10 da bebida. Deixa eu somar isso aqui, não vale a pena eu pegar o combo. Então, e aí se você vai fazer no seu e-commerce com vários itens, mostra, a Amazon sempre mostra, se você levar isso junto, você economiza tanto. Uhum. Mostra para ele que é legal ele levar um item complementar, mas mostra o benefício. E essa economia, ela pode ser projetada, não necessariamente pode ser porque você vai dar um desconto no item. Pode ser porque se ele tiver que fazer 2 fretes e o frete tá com faixa de R$ 15, ele vai economizar R$ 15 se ele levar 2 itens, ao Uhum. invés de fazer 2 pedidos. Então faça esse cross-sell, você precisa disso que o Kevin falou, você precisa de dados para fazer isso. Mas é muito possível fazer, principalmente em itens que têm grande valor agregado. Então, se você vende um item que precisa de outro para funcionar, ou que tem outro para vender junto, é o cross-sell mais tranquilo de se fazer. E faz sentido você fazer. E às vezes é aquela coisa, é misturar um produto de curva A com um produto de curva B e C. Te ajuda, às vezes, eu sei que e-commerce menores têm que focar em poucos produtos para você conseguir escala e velocidade. Mas às vezes você também quer testar outros produtos, você quer testar outras linhas. Então, abrir essas linhas com cross-sell faz mais sentido. Ou às vezes nem vender os produtos separados, só tem que tomar cuidado, é isso, a questão sobre venda casada. Mas vender os kits fechados. Então, eu vi uma loja de artes, por exemplo, ele vende artigos de desenho premium. Só que é muito difícil ele vender coisas soltas. Aí o que ele fez? Ele criou um box mensal, que ele cobra acho que R$ 120, e ele te entrega todo mês uma experiência nova de arte. Então, num mês é só sobre nanquim. Então, entrega bico de pena, entrega o nanquinzinho mesmo. Você jamais ia comprar um nanquim, que um nanquim profissional custa mais de R$ 50. Jamais ia gastar R$ 50 num nanquim desse, mas vindo num box, e ele põe outras coisas, põe uns cardzinhos, algumas coisas para você praticar, e ele faz essa experiência. Então, ele é uma loja que vendia artigos de desenho profissional, mas que depois ele criou uma assinatura num box e ele consegue gerar produtos que individualmente ele não conseguiria, porque a pessoa não romperia essa barreira, e ele consegue vender num box uma experiência. Então, às vezes, você transformar num box com coisas interessantes vai fazer muito sentido. Uhum. É um jeito de você fazer cross-sell, entra com a assinatura, você vê que as coisas não são isoladas, né? O universo você tem que entender do seu produto. E funciona. A próprio exemplo do café. Do café mesmo. Você vai vender para uma primeira pessoa só o café, mas ele não sabe que o café não vem torrado. É. Ele tem que torrar o café na mão, tem que moer o café na mão, né? Ele vem torrado, mas não vem moído. Então ele tem que moer o café na mão. Já Pô, vende ali o já moedor. vende o moedor. Ah, mas para fazer a preparação, tem todo o ritual de quem gosta de café assim, você tem que ter a balança. Você tem que pesar o café, você tem que pôr a quantidade de café certa, a quantidade de água, a temperatura da água, você pode ter um termômetro, você pode ter a balança, você pode Uhum. ter o filtro, você pode ter... Você tá vendo a quantidade de coisas que você tem? Só que às vezes você não para pra olhar. Só que assim, o seu produto principal é o café. O Sim. curvar é o café. Essas outras coisas, elas não podem tomar tanto o seu tempo, mas elas te ajudam a aumentar o ticket e aí fidelizar. Porque se ele já tem uma experiência completa, a gente sempre viu naquele caso da empresa de suplementos lá de fora, dos Estados Unidos, que ele vende o pozinho para você pôr na água e tomar. Só que você precisa da colher. Então ele já vende o pozinho. O primeiro kit dele é o pó, a colher e a garrafinha. Então você sai com o kit básico. E tudo tá na marca, tudo tá trazendo aquele ritual que ele vai ter Sim. que fazer. Isso ajuda. Aí depois que ele já vendeu a primeira vez pra pessoa, ele começa a mostrar que ele tem o pote, o pote de um mês, o pote de 2, 3 meses, ou vários sacas que vendem mais suplemento pra pessoa. Então funciona o cross-sell. Aumentar é mais ligado à experiência do que só vender um monte de item. É aquela questão, ao invés de você vender o computador
Às vezes, se você vende um computador fechado, a pessoa não pode personalizar os itens, mas se a pessoa está procurando uma peça, você pode sugerir outros itens. Você Sim, sabe que ela precisa. Então funciona muito para a loja da parte de informática. Às vezes a pessoa quer uma peça só que se você já sugere outros complementares, você sabe que ele está dando um upgrade no setup dele, então faz sentido oferecer outras coisas. Às vezes ele quer o computador fechado, aí já é uma outra experiência, é mais virado para um upsell, que você vai melhorar. Aí você nem fala mais de configuração, você fala do que você vai conseguir fazer. Com esse computador você faz isso e com aquele você faz aquilo. Aquela pessoa não está querendo informação técnica. Mesmos produtos, públicos diferentes. sim. A maioria das pessoas não quer saber informação técnica. Tem aquele 1% que é super nerd e quer saber, mas a maioria não, então por isso que você tem que ser o mais simples possível. Tem a questão do cross-sell que você comentou, que é bem interessante e bem útil, a gente já até testou isso na prática, que é o famoso kit boas-vindas, né? Que, por exemplo, você comentou aí o da marca de suplementos gringa, que ela basicamente vende o kit de boas-vindas ali. Tem também a questão do café, que você pode vender um kit, o kit de, como chama? Até tem um meme sobre isso, né? O Starter Pack. É, Starter Pack. Você vende o Starter Pack do cara que virou entusiasta de café, que aí ele Uhum. vai querer comprar o quê? Talvez uma prensa francesa de café, talvez ali um moedor para moer o grão na hora. É, enfim, todos os itens ali, todos esses itens vão estar com o branding da sua marca, então ele vai estar vendo aquilo todo dia, outras pessoas que virem ele fazer aquilo também vão estar vendo aquele branding. Então, o kit boas-vindas pode fazer sentido para se a pessoa compra o seu produto já querendo montar alguma coisa em específico, e aí por isso que você precisa de dados e de entender o seu cliente, o seu produto, para saber o que que ela pode fazer com o seu produto, porque nem todo mundo vai querer usar o seu produto da mesma forma, e você tem que atender esses públicos diferentes. E entrando na parte do upsell, até uma coisa interessante que você estava falando de computador e me lembrou, é a parte da Apple. A Apple precifica muito bem quando você vai comprar online, porque sempre é aquela questão de você adiciona tanto de RAM, aí fica, putz, super próximo para você ir para o próximo nível, super próximo para você ir para o próximo nível. Quando você vai ver, o negócio tá $1.000 mais caro do que você começou, né? Então, acertar na precificação tipo, é o mesmo produto. Mas simplesmente você mudar a forma de precificar ali pode mudar completamente o jogo para você. E aí tem o dado aqui da McKinsey que o cross-sell pode aumentar o ticket médio em 20% e o lucro em 30%. Então, por vários motivos que a gente já comentou, né? Primeiro, porque o pedido já vai sair mais caro se você vender mais produtos, né? Isso é o óbvio. Então, aumenta já o ticket médio. E essa questão do lucro em 30% entra também naquela questão que a gente comentou. Às vezes você está vendendo um produto que você não tem margem. O McDonald's faz muito isso, né? Eles Uhum. não ganham dinheiro ali com o produto principal deles. A Gillette não ganha dinheiro com a Gillette em si, sim com as lâminas, né? Sim. Então eles abrem mão da margem no produto principal deles para ganhar margem, para ganhar dinheiro de fato com as coisas que eles vendem ao redor. E no caso do digital, né? Na verdade, no mundo físico você vê isso toda hora com supermercado, que você vai comprar, não sei, o queijo vai estar do lado da goiabada, Uhum. que vai estar do lado do vinho, sabe? Então, as coisas que são sinérgicas, que as pessoas já costumam comprar juntas, você coloca próximos. E olha como você tem que ter conhecimento do que você vende e das pessoas que você vende. Porque como é que você vai saber que o vinho é sinérgico com o queijo? Se você for simplesmente separar por setor, você vai colocar o vinho lá nas bebidas alcoólicas e o Uhum. queijo em outro local. Então, só de você entender que esses dois produtos são sinérgicos, ou você mantém eles nos dois lugares, ou você mantém eles próximos um do outro. E aí tem a questão do cross-sell também na questão de você vender pilhas ou doces no caixa, né, onde a pessoa faz o pagamento, que aí o caixa do e-commerce seria o checkout, então lá é onde você costuma fazer o cross-sell também, a pessoa já tá ali já tá pagando, aí ela vê um negocinho que ela pode, putz, por mais R$ 10 eu levo isso aqui, ela pode levar. Tem a questão também em loja de eletrônico, por exemplo, você vai vender o celular, já oferece película, já oferece capinha, porque é uma coisa que a pessoa talvez já vá fazer. Isso é uma coisa interessante até. Tem vários produtos que é meio que padrão a pessoa já comprar alguns outros produtos juntos. Então, um celular, hoje em dia, celular não vem mais com fone. Daqui a pouco não tá vindo nem com carregador, Uhum. né? Tinha esse problema também. Então, a pessoa comprar um celular, ela obrigatoriamente precisa de um carregador caso não venha. Então, por que que você não vende o carregador? Sabe? Tipo, se você não vender o carregador, ela vai comprar o carregador de outra pessoa, mas ela vai Uhum. comprar. Sim. A mesma coisa o fone de ouvido, se ela não tiver. E, enfim, e às vezes é você sugerir, porque a pessoa às vezes não sabe que você tem aquele produto. Perfeito. Então, só de você, no caso do e-commerce, você mostrar que você tem aqueles produtos, oferecer às vezes até com desconto, aumenta a chance da pessoa comprar com você.
E é tão poderoso que eu lembro assim, que começou o e-commerce no online e popularizou o e-commerce não, o cross-sell no online e popularizou muito foi a Amazon, Uhum. né. Em 2006 até tem essa informação aqui, que o Jeff Bezos, em uma carta com os acionistas, ele simplesmente falou que um terço das vendas vinha de cross-sell. Do famigerado lá, clientes que compraram isso também compraram, e aí ele lista alguns produtos que as pessoas costumavam comprar. Como que ele tem esses dados? Aí já entra naquele negócio, ele tem volume. Então ele tem volume de vendas e de acessos suficientes para entender que quem compra esse produto costuma comprar esses outros. Um e-commerce novo geralmente não tem isso. As plataformas até já oferecem isso desde o dia zero ali. Uhum. Shopify, por exemplo, você pode colocar para mostrar os produtos que são comprados frequentemente juntos. Só que se você tem, sei lá, 10 vendas, talvez a Shopify não tenha dado suficiente para entender o que, que ela tem que mostrar. E aí, no caso de e-commerces menores, o recomendado é você mesmo entender seu produto e seus clientes para fazer de forma manual. E aí, quando você tiver vários pedidos, você já consegue usar essa otimização automática, que é com certeza mais eficaz. Pegando esse seu ponto sobre público, às vezes você vai achar, mas eu não consigo fazer porque a Amazon fez isso. A Amazon fez isso porque ela tentou fazer 2 caminhos diferentes. E a Netflix também fez a mesma coisa com o catálogo de filme, tá? Eu vou analisar todo o meu público e eu vou tentar prever o que o Kevin vai assistir amanhã. E aí eu vou montar uma carta de sugestões de filmes para ele com tudo o que ele gostaria de assistir. A Netflix fez isso, a Amazon também tentou fazer isso no e-commerce. E aí ela começou a mostrar as coisas que o Kevin possivelmente assistiria. Sabe o que aconteceu? Diminuiu o tempo de tela dele, diminuiu o tempo que ele ficou assistindo. Aí, o que a Netflix aprendeu? Que era mais fácil aprender com as massas do que aprender com os indivíduos. Então, isso é muito importante para você que tem um e-commerce que ainda às vezes não está escalando ou não está escalado, ou o seu e-commerce já escalou. Quando a gente vai analisar comportamentos de massa, é muito fácil prever para onde que ela vai. Então imagina uma torcida de futebol. Por que, que o metrô já deixa os seguranças preparados, deixa lá? Você sabe que são 5 seguranças e a torcida vai passar com umas 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 naquela região. 5 seguranças não são possíveis de conter aquela multidão. Porém, se eles estreitam o caminho e se eles já definem onde é que eles têm que agir, eles conseguem movimentar a massa. Então, esse dado de que é mais fácil prever o que as massas vão fazer do que os indivíduos, vai cair na questão da Amazon. Ao invés de eu ficar olhando para cada cliente o que possivelmente ele visitou no site, possivelmente seja interessante, e aí uma pessoa, pensa uma Amazon, nessa época a Amazon estava abrindo o departamento, né? Lembra que a Amazon começou focada em livro. Uhum. Aí quando ele abriu o departamento ficou complicado de entender, porque uma pessoa olhava um livro de culinária e depois estava vendo um celular. Como é que você vai traçar um paralelo entre quem olhou tal livro, viu tal aparelho eletrônico e tem. Começam a ficar que, por mais que você tenha os dados, prever individualidades é difícil. Então, quando você fala pessoas que fizeram isso também fizeram aquilo, você está prevendo massa. E aí você trouxe o resultado. Um terço do faturamento da Amazon em 2006 era isso. Então, e a Netflix voltou e fez a mesma coisa. Eles se aprofundaram muito em dados, eles avançaram muito em dados. E olha que eles têm muito mais dados de comportamento nosso. Ele tem tempo de tela, qual o filme, qual o tipo de gênero, qual o ator, tudo. Eles têm tudo de você. E eles não conseguiram prever os comportamentos individuais, prever no sentido de aumentar o tempo de tela, que consequentemente aumentava o tempo que você ficava com a assinatura ativa. Uhum. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e voltaram a fazer o que a Amazon em 2006 estava fazendo. Que é o quê? Ver o que todas as pessoas tendem a fazer. Então, quem assistiu esse filme também assistiu tal e tal, tal e tal coisa. E às vezes, a sua sugestão não vai fazer um sentido lógico, mas faz um sentido comportamental que se você fosse tentar pegar nos dados, você não acharia. Então é mais fácil você prever o que uma massa está fazendo e sugerir aquilo para aquela pessoa. Meu e-commerce não tem histórico de dados, eu tenho poucos produtos, estou começando agora. O que eu faço? Pesquisa. A gente falou. Pesquise, pesquise. Roube como um artista foi o nosso outro podcast. Vai pesquisar os seus concorrentes e ver o que ele sugere. Pessoas que compraram tal item também compram tal item. E coloque manualmente isso. Você vai acertar com 90% da certeza. Porque o que ele está fazendo, provavelmente, se for em base de dados, como você falou que a Shopify já recomenda, essa base de dados já está programada para fazer essa análise da massa. Então você só está pegando a informação um pouquinho antes.
Aí você pega dele e faz a sua sugestão. Então você vai saber quais produtos funcionam com sinergia. Com o tempo, quando você for tendo giro, a sua máquina vai ter informação suficiente para fazer esse comportamento. Mas é muito legal você diferenciar o comportamento de prever indivíduos para prever massas. Isso vai te ajudar bastante a ter um ganho e conseguir fazer essa inteligência melhor. Sim, isso me lembrou muito de uma questão que é de você definir a norma, né? Porque além de você já estar prevendo a massa, né, que é em vez de você usar a indução, que é de ir do particular para o geral, é você usar a dedução, que é você ir do geral para o particular, que é mais simples nesse caso, também tem a questão da norma. Então, por exemplo, tem um estudo, estava até pesquisando aqui para ver se eu consigo dar o nome e tudo mais, porém tinha uma questão de, se eu não me engano, era de instalar uma placa no jardim. O que, que eles estavam fazendo? Eles foram numa vizinhança lá no, em algum estado dos Estados Unidos, e eles batiam nas portas oferecendo: "Ah, a gente pode, instalar essa placa no seu jardim para avisar sobre", acho que era algum evento que estava tendo lá, e aí eles pegaram os dados dessa primeira visita, e a maioria das pessoas não aceitava, né. Então o que que eles fizeram depois? Eles mudaram o pitch. Eles chegaram e falaram: "Ah, eh eh, podemos instalar essa placa aqui no seu jardim?" Vários dos seus vizinhos aceitaram instalar. Então, simplesmente porque o normal, né, a norma era aceitar, aumentava a quantidade de pessoas que aceitavam. Uhum. Aumentava, tipo, muito. Então, esse pessoas que assistiram isso, também assistiram isso, é quase que um atalho mental de, tipo, lembra que o cérebro está sempre querendo economizar energia. Então, se ele vê que a maioria das pessoas está fazendo uma coisa, o mais rápido para ele é falar: "Ah, deve ser a opção certa, eu vou fazer também". E aí você dá aquelas opções ali para ele, ele escolhe dentre aquelas opções que são muito menos do que o geral, Uhum. quais opções ele deve assistir. E como é a norma, ele meio que já vai seguir aquilo. E tem uma questão também, que é a parte de, tem até um estudo que mostrou isso, né, que o impacto da vizinhança no paisagismo é muito alto também. Então, é aquele negócio da grama do vizinho tá sempre mais verde. Se você tem um vizinho que cuida bem do jardim dele, Deixa eu cuidar. a chance de você cuidar do seu jardim é maior. Se ele compra um carro novo, a chance de você querer comprar um carro novo também é maior. É uma coisa que a gente até comentou em episódio anterior, que é o impacto do nosso entorno, né, do ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor, o impacto que essas pessoas têm sobre as nossas próprias ações, mesmo que de forma, Inconsciente, né? inconsciente e tudo mais. Então, bem interessante essa questão do cross-sell e de como isso pode afetar. Então, você tem que fazer cross-sell, a gente deu vários exemplos aqui de como fazer o cross-sell, porque é realmente bem interessante. E a gente entra agora em um que não é muito usado e às vezes nem muito conhecido, É o que é mais o difícil. mais difícil, que é o downsell. O downsell, a ideia dele é bem simples, ele é basicamente o oposto do upsell. Então vamos supor que eu estou oferecendo aqui para o XT um produto, ele recusou esse produto. Em vez de simplesmente falar: "Beleza, eu não tenho nada para você", você tem uma versão inferior ou um produto alternativo que faz algo próximo do produto que eu estou oferecendo para você, só que ele é mais barato. Para mim ele é mais barato e obviamente o custo ele é mais barato. Talvez ele não seja tão completo, mas possa te ajudar no que você precisa. E para não perder a venda, eu te ofereço esse produto, só para você não sair de mãos abanando e também para eu não sair sem a venda. E é uma coisa que a gente leva pro digital também, né? Ele é basicamente o oposto do upsell, como eu comentei. E uma coisa bem interessante, um exemplo, vai, seria a Growth, por exemplo, que vende vários sabores de whey. Quando você vai comprar lá um whey e você vê tantos sabores, você fala: "Putz, não sei qual que eu vou gostar". Então, às vezes você acaba não comprando os 30 dias de whey, né, a embalagem completa, porque tem esse risco de você comprar, não gostar, achar enjoativo e meio que perder ali em poucos dias de uso. O que que eles fazem? Eles te oferecem uma dose única. Então você às vezes compra várias doses únicas para você decidir qual sabor você mais gostou, e aí na próxima vez você faz o upsell para a embalagem total, que sai mais barato, obviamente, e você já tem em mente que, tipo: "Ah, eu já sei qual que é o sabor, eu não vou enjoar". Lembrando que a pessoa está comprando online, então não tem como ela provar na hora, sentir o cheiro e tudo mais. Perfeito, eu tenho um bom exemplo também sobre isso. Você falou de amostra, veio na cabeça, e aí eu falei: "Tá, o downsell não tá tão difícil". Eu trabalhei na Avon, e na Avon você tinha aquela questão de vender a experiência para o cliente. A grande sacada da Avon é você levar o cheiro do perfume na revista que a pessoa vai consumir. É muito difícil você vender um perfume se a pessoa não sente o cheiro. Então, o grande trabalho que eles tinham era a revistinha ter aquelas marquinhas de cheiro e você conseguir saber qual que é o cheiro do produto. Por isso toda a estrutura de revendedor, é tudo, era levar o cheiro do perfume do mundo da revista, do impresso, até a casa da pessoa.
E às vezes você tem esse seu desafio, você trabalha com e-commerce de perfumaria, seja ou de cosméticos. Como é que você leva para a pessoa saber o que é aquela experiência? É perfeito isso que o Kevin falou. Amostra. Vende amostra para essa pessoa. A pessoa não vai sair de mãos abanando. E combina essas amostras para que ela leve um volume grande de amostras e que justifique o frete que ela vai estar levando, para que ela experimente. Ou faça um kit de amostras. Ó, experimente nossa linha de verão. E você vende a linha inteira de verão para ela poder testar, ela testar nela, testar nas pessoas que vão estar ao redor dela, para ela ter essa experiência. Aí o downsell, ele vem de uma antecipação do que você está tentando vender depois. Então, aproveite para dar essas amostras. Ou dá essas amostras, aí você já faz um downsell barra cross-sell ali, né? O cara vai pedir alguma coisa, você já sabe que ele tem interesse num outro produto, mas ele não quer vender o outro produto. E aí a combinação de todas essas coisas é que vai funcionar. Então, ao invés dele ter que despender de comprar outro produto, vende uma amostra. Então, você faz no cross-sell um downsell. Uhum. Então, o downsell é difícil que ele não cai sozinho, ele cai às vezes sempre com essa combinação. Mas ele é perfeito para que você introduza novos itens para essa pessoa e ela não despenda tanto investimento. Ou já aproveite que ela já está fazendo o pedido, já leve esse daqui para você experimentar e ver como é que vai ser. Ao ponto de você conseguir fazer um downsell ao nível de que aí no mundo de infoproduto eu já vi, o downsell ser só a quebra de barreira de objeção. Então, ao invés da gente vender relatórios financeiros, a gente vendia assinatura. Então, para as pessoas que não compravam assinatura, a gente oferecia, ele enquadra, a gente fazia isso como downsell, tá? Mas era para a pessoa que, então você tinha lá um relatório, você tinha que pagar R$ 15 por mês, e a pessoa, por algum motivo, saía da página sem comprar. Ou ela avançava, quando ela chegava no carrinho, ela não queria converter. O que a gente colocava como sugestão de pop-up ou essas coisas? A gente fazia o que a gente chamava de book offer, uma oferta de livro. Só que essa oferta de livro, ela era muito interessante. A pessoa só pagava o frete. O livro era de graça. Aí era contraintuitivo. Mas é que como você já gastou o seu CAC, né? O custo de aquisição desse cliente, você já pagou para trazer esse cliente chegou no final da página, clicou no botão e não finalizou a compra, a gente falava, olha, você quer ganhar esse livro de graça no checkout para essa pessoa que ficasse, sei lá, tanto tempo no checkout, ou depois tentava recuperar essa pessoa com um e-mail de abandono. Mandou um, mandou dois, ele não recuperou. No terceiro e-mail falava, olha, eu tenho uma oferta especial para você. Eu vi que você realmente não se interessou por esse item. Você quer levar esse livro de graça? Você só paga o frete? Era quebrar a barreira do relacionamento. Uhum. Então eu fazia o downsell depois que eu não conseguia recuperar o carrinho. Não conseguia recuperar o carrinho, ele não vai querer. É um livro, é do tema que ele tem interesse e ainda tem uma oferta irresistível. Sim. E uma coisa interessante nisso é que a pessoa, para conseguir o livro, mesmo que de graça, como ela tem que pagar o frete, ela vai precisar incluir os dados do cartão dela ali, É aí que alguma tá a coisa. sacada. E aí fica muito mais fácil depois para vender ela. Porque a questão de ter os dados do cartão da pessoa não é que você vai cobrar ela indevidamente. A questão é que fica O mais esforço. fácil para quando ela chegar no carrinho já tá preenchido. Então o esforço para ela parar e pensar, porque o problema é assim, a gente toma a decisão de compra no nosso lado instintivo. Mas quando chega no carrinho, invariavelmente a gente ativa o lado racional, porque a gente pede informações do endereço, os dados do cartão, aí ela desliga daquela coisa que você criou nela para ela tomar aquela decisão de compra e ativa o lado racional. E aí ela vai pensar, pô, será que vale a pena eu gastar isso? Será que isso é prioridade para mim? Será que eu não tenho outra coisa? E aí quando ela ativa esse lado racional, pega o cartão, tudo, é, o atrito gera Uhum. muito problema, é onde que tem essas quedas de taxa de conversão. Só que se eu já tenho os dados cadastrais dessa pessoa, eu já tenho os dados de cartão, é 2 cliques. Sim, E até o compre com clique da Amazon, que é um exato. perigosíssimo, mas super efetivo, você já tem todos os dados. Bom, clicou, comprou. Então Exato. funciona, né? Então a ideia do downsell é às vezes quebrar essa barreira. O cara chegou, você não conseguiu recuperar carrinho, oferece alguma coisa, não custa absolutamente nada. Ele já abandonou seu carrinho, você já tentou recuperar, faça alguma coisa com isso e o quanto antes, o quanto mais próximo da tomada de decisão, melhor. Então faça isso, porque o downsell às vezes ele é só um jeito de começar um relacionamento. E aí você, como você já gastou, você já trouxe esse cliente para cá, você já pagou muito por ele, não vale a pena você não fazer nada. Quem não Uhum. faz nada acaba perdendo tudo. Agora, se você faz alguma coisa, você acaba ganhando alguma coisa ali. É Sim, uma sementinha que você vai plantar para colher mais para frente. exato. E muita gente tem medo de fazer isso justamente porque não conhece qual que é o LTV. Entra naquilo que a gente comentou no podcast anterior, na questão da pessoa focar muito em gerar apenas a primeira venda,
né, e ela não acompanha o LTV dela e tudo mais, e aí ela não sabe exatamente quanto ela pode gastar na primeira venda e mesmo assim ter lucro, porque ela consegue fazer a pessoa voltar a comprar com ela e tudo mais. Então é super importante você conhecer os seus dados. E é o que a gente comenta em quase todo episódio, né? A gente fala muito sobre a psicologia humana, psicologia de compra, comportamental e tudo mais, porque basicamente vender é isso. Você tem que entender o produto que você está vendendo, o problema que você está resolvendo, como que você está facilitando a vida das pessoas, porque assim você consegue deixar a sua oferta mais irresistível e entender também o porquê que a pessoa compra seu produto, como que ela compra, e isso maximiza suas vendas. Então, basicamente, né, se você entra tá buscando estratégia de venda esperando algo super mirabolante? Não, é basicamente o básico bem feito, que acaba sendo complexo porque envolve muitos conceitos da mente humana que a gente tem que entender para tá aumentando essas vendas, né. Bora para aquele super resumão de tudo que a gente falou? Bora. Então aqui falando, a gente apresentou para vocês upsell, falamos um pouco sobre o que é, formas de usar no seu e-commerce, de onde ele veio, né, então exemplos do mundo físico que muitos deles foram transpostos para o mundo digital também, e-commerces. Fizemos a mesma coisa com o cross-sell, com downsell agora, trouxemos também vários exemplos para você e às vezes é mais simples do que parece, né, porque uma coisa que muito e-commerce não faz também, é simplesmente apresentar os outros produtos. Uhum. Porque, pensa, no anúncio, você entra, muitas vezes, direto na página do produto que você clicou, porque é o mais lógico. Se eu entrar na home, quem sabe se eu vou conseguir achar o produto que eu cliquei lá dentro, né. Então você entra direto na página do produto. Vamos supor que eu não acessei nenhuma outra página do e-commerce, eu comprei lá. Eu não sei o que você vende, se você não mostrou para mim. E às vezes o produto vai chegar na minha casa, beleza, eu usei e tal, mas eu não sei o que mais você poderia agregar na minha vida, porque eu não sei quais produtos você vende, eu não quero dar o trabalho de ficar lá olhando o seu e-commerce. Não, e você vai viver sua vida, eu sempre falo isso em CRM. Gente, eu tenho que mostrar tudo o que nós temos, que às vezes em comunicação eles falam, não, nós só podemos trabalhar com curva A. Não, a gente vai trabalhar curva A, vamos dar destaque para isso, mas a gente tem que mostrar todo o nosso catálogo, por causa que é o que acontece. Quando você foca só num produto de curva A, ele é tipo 80% da sua base, os outros produtos nunca vão ganhar espaço se você não apresentar. Porque Uhum. depois que você faz uma compra, o que menos você faz é voltar e ficar vendo como é que tá o site, como é que tá aquela empresa. Não, você já teve experiência, Você não agora é já igual tá. a pessoa que acessa É. todo dia, né? Você tem que destravar sua mente que uma coisa é quem trabalha no negócio e outra coisa é quem consome do negócio. A visão de cada um daquilo é muito diferente. E normalmente quem trabalha tende a ter um cansaço. Ai, mas eu sempre vejo isso, eu sempre vejo aquilo. Não, tenta ver o lado do seu cliente. Quantas vezes ele vê? Quantas vezes você aparece para ele? Com quais produtos você aparece? Uhum. Às vezes parece que a empresa é só de um produto e a empresa tem todas as soluções. E aquela pessoa está comprando todas as outras soluções do concorrente. Porque você não mostra para ela. Então mostra para ela, Sim, claro, com um entendimento de quais são as regras, quais são os tempos de fazer tudo isso, mas mostra para ela o que você tem, mostra todos os seus truques para ela. E aí você tem isso, a gente falou em termos de relacionamento para recompra, conteúdo. Começa a ver pelo conteúdo, se a pessoa engaja com esse conteúdo, você propõe um novo produto, ativa novos anúncios, mas mostrar o catálogo é fundamental. Mostre tudo o que você tem de maneira inteligente, que a pessoa vai comprar de você. sim. E uma forma até mais fácil de fazer isso, e 100% garantida, porque quando você dispara um e-mail para a pessoa, um SMS, um WhatsApp, às vezes faz um anúncio, um post na rede social, é uma porcentagem pequena de pessoas que vão ver. Mas qual é a garantia que você tem de fazer todas as pessoas verem? Mandando algo na caixa. Então, uma coisa que eu vejo muito e-commerce não fazer é simplesmente mandar um catálogo com os produtos que você vende. Perfeito. Tem muito e-commerce que não faz isso. O e-commerce de moda, e-commerce de suplemento, do que for. Se você tem vários produtos que a pessoa compra de você. Se você é um e-commerce que vende vários produtos aleatórios, tipo uma loja de departamento, talvez não faça tanto sentido. Mas se você vende produtos, como eu comentei aqui, vai, moda ou suplemento, ou alguma coisa ali que a pessoa geralmente consome mais de um tipo, é, simplesmente mostre para ela, porque aí ela vai dar uma olhada no catálogo, vai ver os produtos que vão interessar ela vai voltar no e-commerce e vai fazer a compra desses. E Que do contrário ela não saberia que é o existia. cross de experiência, né. Exato. Porque um grande desafio do digital é materializar aquilo. Você tem a oportunidade de materializar isso. Quem não pega e nunca folheou uma revista para ver os anúncios, para ver o que tem de coisa boa? Uhum. As pessoas ainda têm essa coisa do físico. Se a gente consegue trazer essa experiência, é o digital que eles ficam falando, né, é trazer o físico através do digital, super funciona. Sim. Você cria muito branding, falam. Você cria a percepção de marca
muito mais fácil. Você tá ali na caixa da pessoa, a pessoa tá vendo. E não custa caro fazer um folheto. Não, Não é custa. bem barato. E nesse folheto você pode até aumentar a chance da pessoa recomprar de você, tanto por mostrar o produto, quanto às vezes dar um cupom ali. Às vezes você estimula a pessoa a recomendar para os amigos dela, né? Postando um story, alguma coisa do tipo. Então, use mais também a parte física, mesmo que você seja um e-commerce, use também a parte física. Às vezes, mesmo se você vende infoproduto, às vezes vale a pena você pedir o endereço da pessoa, vender Só não, alguma não coisa. panflete. Eu acho É, eu acho bem ruim as pessoas que mandam eu não consigo fazer um folder, eu vou fazer um papelzinho com a gramatura mais baixa do papel e dá 20% de desconto. Você pode dar 50% de desconto. Esse papel vai ser amassado e jogado fora. sim. Entregue uma experiência. Então entregue alguma coisa. Se você vai dar uma oferta de algum cupom, alguma coisa, entregue ele muito bem feito. Ou eu ainda prefiro que você entregue mais conteúdo para essa pessoa. Então, eu falei dos livros, né? Eu assino um clube de assinatura que eles mandam um card. Ele vira um card na sua casa. Não tem a marca deles. É bem discretinho, atrás tem a marca de quem que é, mas é a experiência. Quando Uhum. você vê esse card, você sabe, ó, esse card é daquele meu clube de assinatura. Então entregue uma experiência que a pessoa não vai esquecer. Esse seu folder, faça um folder com uma boa qualidade, com boas imagens, com os seus produtos bem descritos. Preste atenção na escrita de cada palavra. Não Uhum. vai escrever tudo errado, escreve tudo direitinho. Tenha carinho e atenção com aquilo. É o único momento que você pode passar uma percepção do seu e-commerce e o quão profissional você é. Sim. Então, faça uma coisa com qualidade. Tem que gerar valor para a pessoa, né? Valer o tempo dela. E eu recomendo também que você vá mudando, né? Então, se você tem sempre o mesmo folder, eu mesmo já recebi essa reclamação. A pessoa às vezes comprava, sei lá, todo mês, a cada 2 meses, era sempre o mesmo folder, né? O mesmo catálogo. Uhum. E a pessoa começa a reclamar, porque aquilo é um lixo para ela. Se ela já tem um igual, por que que ela vai ter outro, sabe? Ela recebe e joga simplesmente no lixo. Isso acontece até mesmo com caixa. Tem alguns e-commerces aí que é, tem uma experiência de caixa diferenciada, que depois a caixa você usa como vaso de planta ou sei lá o quê. Basicamente são formas de você dar uso para as coisas, em vez delas virarem lixo para o seu consumidor. E no catálogo eu recomendo que coisa bem simples. Mude ele a cada 1 mês, 2 meses, sabe? Faça uma tiragem que dure 1 mês, 2 meses, depois mude, faça temporadas diferentes, né? Se você vai adicionando produtos também, se você é um e-commerce de moda que tem coleções diferentes a cada trimestre, por exemplo, esse catálogo tem que estar ali no tema daquela coleção, trazer aquela coleção como destaque, entendeu? Então você mudando coisas simples faz com que ele não seja algo repetitivo e às vezes, se você for bem criativo e acertar, a pessoa vai até querer colecionar esses Sim. catálogos, alguma coisa do tipo, né? Os papéis de bandeja do McDonald's, né, viraram um produto de coleção, hoje em desuso. Quem não viveu essa época, sinto muito, mas era uma época muito legal. Os papéis das bandejas do McDonald's, e isso só pegou no Brasil. O mundo inteiro tentou fazer, mas só no Brasil pegou. Cada vez que você ia toda semana era um papel diferente, uma baita experiência. Uhum. Então, às vezes vale mais a experiência, porque, pô, eu vou na semana seguinte, porque eu quero ver qual que é o próximo papel. Tá vendo que a experiência traz a próxima compra? A experiência te aumenta a rotatividade daquele cliente, que vai te aumentar o seu lucro. Sim. Então, uma baita experiência. Boa. E voltando ao resumo, um princípio básico, que basicamente essas três abordagens têm, é que é mais fácil vender para quem já está comprando. Simplesmente isso. Se a pessoa já está comprando, você vender mais algo para ela, uma versão mais cara para ela, é mais fácil, porque ela já está ali. É igual você comentou da concessionária lá, que depois que a pessoa já decidiu, já vai fechar, você oferece coisas adicionais para ela, porque ela já tá comprada, né? Então é o momento certíssimo para você oferecer mais algo para ela, ou uma versão melhor, enfim. E mesmo na questão do downsell, o objetivo dele todas essas abordagens é aumentar a chance da venda. Então, o, no maior valor possível. Então, o upsell e o cross-sell aumentam o valor da compra. O downsell, apesar de não aumentar o valor da compra, no LTV pode até ser diferente, mas apesar de não aumentar o valor da compra, ele está aumentando a chance da venda acontecer, mesmo que não naquele produto é, que você queria a princípio, né? Uhum. E tem aqui uma frase do fundador do Walmart, o Sam Walton, que os maiores ganhos não vêm de margem, mas sim de volume, né? Então, é aquilo que a gente comentou. Às vezes a Gillette, vai te vender lá a própria Gillette de graça, mas ela vai ganhar o quê? No longo prazo com as lâminas. Então, o foco nem sempre é na margem. Quando você oferece um desconto progressivo, você vai perder na margem, mas você vai ganhar no volume. E esse volume vai aumentar a chance da pessoa continuar comprando de você. Então, tudo isso você tem que ficar de olho e é sempre interessante você
ver se você está usando todas essas abordagens, mas principalmente as que façam sentido para você. Então, se downsell não faz sentido, não tenta encaixar, não tenta forçar, vai ficar estranho. Cross-sell, upsell, a mesma coisa. Use o que faça sentido para você e vai estar tudo certo. A gente deu o exemplo também, né, do cross-sell que você pode mandar a amostra grátis junto do físico, né? Então, Uhum. isso é uma coisa que você pode fazer também. Mas vai experimentando, que às vezes o seu negócio tem uma forma que a gente não citou aqui, mas que você pode encontrar cases na internet de outros e-commerces ou concorrentes seus que fazem e tem muito sucesso de alguma coisa que a gente não citou aqui. Fechou? Tem alguma coisa a acrescentar? Desafio. O desafio. Desafio? Pegue Vamos um lá. desses 3 e faça. Depois você descreve o que aconteceu. Se não conseguir fazer, conta pra gente. Pergunta como é que faz. Mas pega um desses 3 e faça. Põe em prática. Depois você conta pra gente o que aconteceu. Não precisa fazer os 3. Pega um deles. Cross, up ou down. E Sim. faça no seu negócio. E uma coisa boa é que se você começar a fazer isso hoje, é muito provável que nos primeiros dias você já vai saber resultado, porque é algo que você vai mudar que não precisa de tempo para dar resultado, sabe? Nos primeiros dias você já vai saber se deu resultado ou não. Uhum. Então é super interessante. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu queria convidar vocês também a acompanharem outros episódios do podcast, porque tem muita coisa bem rica para vocês aprenderem, para venderem mais, lucrarem mais. Acompanhe também a gente nas redes sociais. Você pode me encontrar no Instagram, @kevin.quintino, no YouTube também, Kevin Quintino, no Instagram, pesquisa Kevin Quintino, no LinkedIn, desculpa, pesquisa Kevin Quintino, você me encontra por lá. E para encontrar você, Xista? Também procura Rodrigo XTEH. Todas as redes sociais você vai conseguir me achar lá. Fechado. Então, agradeço você por ter acompanhado até aqui. Um abraço e boas vendas.